só o Vasco para proporcionar pra gente Páscoa em setembro. Impressionante. Fala aí, galera que me acompanha no canal Complexo Vascaíno. Cara, eu não esperava, sinceramente, um placar de 5-1. Sim, o Coritiba é um time muito fraco e tal, é o último colocado do Campeonato Brasileiro, mas eu não esperava isso, cara. E é impressionante o que o nosso ataque tá fazendo, cara. Eu separei aqui alguns dados, sabe, pra gente debater. Mas, cara, primeiramente, que felicidade ver essa festa toda em São Januário, mosaico em 3D, né? Cara, fantástica a festa que o torcedor vascaíno fez hoje em São Januário. Gostaria muito de estar lá, mas infelizmente não deu, né? Mas, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre o jogo? Vambora, galera. Cara, tem tanta coisa pra gente debater e isso vai sendo dissolvido nos próximos dias, cara. Eu vou lembrando de outras coisas, mas, rapaziada, hoje eu vou focar somente no ataque do Vasco, cara. Gostaria de começar dando destaque primeiramente para o Rossi, cara. Mais uma partida excelente do Rossi, cara. Eu estava lá no Maracanã na partida contra o Atlético Mineiro e o Rossi apareceu muito fora de forma. Ali eu fiquei assustado, falei, pô, esse cara não vai ajudar a gente. Mas o Ramon Dias recuou ele um pouco, ele não entrou nos próximos jogos, né? Mas aí ele voltou no jogo passado contra o Fluminense e arrebentou e hoje destruiu. Hoje ele deu mais uma assistência, hoje ele fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, nessa retomada dele ao time da Colina, né, ao gigante da Colina. E cara, pelo amor de Deus, é de assustar o futebol que o Rossi vem jogando. Eu me lembro também do Verratti, né, que tem 6 gols em 7 jogos. É impressionante o que o Verratti vem fazendo com a camisa do Vasco. A gente compara o Verratti ao nosso antigo centroavante. Prefiro nem falar o nome dele, cara. E, cara, é tipo a água pro vinho, sabe? É impressionante. O Verratti que faz gol de cabeça, o Verratti que faz gol dominando e chutando, o Verratti que faz gol de pênalti. É um verdadeiro camisa 9, coisa que a gente não tinha no Vasco. A gente tinha uma, vamos dizer assim, uma skin de camisa 9, uma camisa de... O cara vestia a camisa 9, mas não tinha característica de um centroavante, sabe? Então o Vasco evoluiu demais. E eu considero, cara, esse momento que a gente tá vivendo um conjunto. É um conjunto de fatores, cara. Passa por comissão técnica, passa pelo torcedor, passa pelos jogadores. É uma união, cara. Como eu falei no vídeo de ontem, é como se fosse um Tetris, que as peças vão caindo, peças positivas. Que na união a gente forma esse Vasco maduro, esse Vasco muito concentrado, onde tem muitas jogadas. O segundo gol, eu dou, nem é pro Rossi, cara. O segundo gol eu dou pro Ramon Dias. Que jogada, começando ali tabelando pra Ched, pra Paulinho Paulo cruza, Rossi dá pro Payet joga de novo no Rossi, gol do Vasco. É impressionante. Então, rapaziada, vambora, que eu vou passar pelos gols aqui e a gente vai debatendo, que hoje eu vou dar ênfase pro ataque do Vasco. Vamos lá. Aos 7 minutos, começou ali, eu fiquei um pouco nervoso nesse lance, né? Teve um cruzamento ali do Puma, aliás, teve um cruzamento do Rossi que o Puma cabeceou 2 vezes, o goleiro defendeu, ele chutou mais uma vez e não saiu o gol do Vasco, cara. Ali, eu juro pra vocês, eu fiquei um pouco nervoso, falei, ih, caraca, ferrou, mano. Será que vai ser aquele tipo de dia que o torcedor vascaíno é um pouco acostumado, né, que a gente enfrenta um time um pouco mais fraco, a gente, no final das contas, acaba não tendo um bom resultado, mas não. Logo após, não deu nem tempo de respirar. No escanteio desse lance, e aí começou a bagunça, né? Teve ali o escanteio, a zaga do Coritiba rebateu, e logo após o Rossi cruzou e gol do Zé Gabriel. Cara, acho que o Zé Gabriel tava precisando muito desse gol com a camisa do Vasco. Tá precisando demais, porque ele é um jogador, cara, que ele tá nessa característica do Ramon Dias de recuperar. Ramon Dias, esse que recuperou o Maicon, recuperou o Zé Gabriel, né? E o Zé Gabriel conseguiu fazer um gol. Eu fico muito feliz por ele, cara. Que é um jogador hoje essencial no meio campo do Vasco. A nossa trinca, né? Entre Praxedes, Zé Gabriel e Paulinho Paula. Então o Zé Gabriel merecia muito esse gol. Ali no 1-0 eu já fiquei, ih, caraca, esse jogo vai ser diferente. Porque o gol saiu muito cedo, cara. O gol saiu muito cedo. Mas logo após saiu esse golaço. Esse golaço que começou ali no meio campo. O Praxedes toca pro Paulinho Paula, o Paulinho cava para o Rossi na área, o Rossi de primeira para o Payet para o Rossi, gol do Vasco. Gol do Rossi, como eu escrevi aqui, gol do Ramon Dias, cara. O Vasco se mostra um time extremamente bem treinado, um time que sabe o que faz com a bola nos pés, sabe tabelar, sabe marcar. Sim, a gente ainda precisa melhorar um pouquinho na defesa, cara. Mas o time, ele sabe o que faz, cara. É um time que tá bem programado. E eu espero muito que continue assim. E minha expectativa é que melhore. É que evolua cada vez mais, né? E assim acaba o primeiro tempo. Eu só vou dar destaque pros gols, cara. Porque eu fiz um levantamento aqui bem legal. E daqui a pouco eu vou falar com vocês. E começa o segundo tempo, né? Logo no comecinho, não deu nem tempo de respirar, mano. Torcedor que tava no banheiro fazendo alguma coisa, bebendo uma água. Opa, perdeu o gol, filho. Ali no comecinho, aos 3 minutos, né? Aos 5 minutos, aliás, gol do Paulinho Paula. Aliás, Paulinho Paula dribla cruza, Verratti domina e faz um golaço.
onde até o bandeirinha levantou ali, eu falei, opa, isso aqui não tá impedido não. No replay que eu tava vendo, não tava impedido não, cara. Cara, um golaço. Eu gostaria de destacar o Paulinho Paula, cara. Paulinho Paula que jogou todo o jogo. Todos os jogadores da frente foram substituídos. Todos, menos um, Paulinho Paula. E isso aí, pra quem me acompanha aqui de perto no canal, sabe que eu venho dando esse destaque, cara. O Paulinho Paula, ele não cansa, cara. Ele é um jogador que joga os dois tempos indo e voltando. E hoje, mesmo com o Vasco ganhando de 5-1, cara, o Ramon Dias não tirou ele. Então a confiança que o Ramon Dias tem com esse jogador, cara, é impressionante, cara. O Ramon Dias coloca todas as fichas no Paulinho Paula e tem que colocar mesmo, porque é um jogador que sabe marcar, é um jogador que no 1x1 ele dribla muito bem. Então, cara, meus parabéns pro Paulinho Paula, né? Então saiu esse golaço do Verratti, né? Falando um pouquinho do Verratti, que muitos achavam que o Verratti só fazia gol de cabeça, que o Verratti só fazia gol de pênalti. Não, ele sabe chutar muito bem. Foi um golaço. Dominou, bum! Chutou direto, não teve nem chance, a bola bateu na trave e entrou, não deu nem chances pro goleiro do Coritiba, cara. Impressionante. E aos 17, mais um gol do Verratti. Esse gol lembrou muito aquele gol contra o Atlético Mineiro, só que foi na rebatida, né, que saiu o gol do Serginho. Cruzamento do Piton, ali na esquerda, bum, Verratti de cabeça, gol do Vasco. A partir daí, cara, eu fiquei assustado, falei, cara, já é chocolate. Ali já tava 4-0, eu falei, cara, agora vambora. Agora é festa, clima de festa. O torcedor tava precisando disso, cara. Eu tava até fazendo uma reflexão ali assistindo o jogo, cara. Esse é o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que eu consigo assistir com tranquilidade, cara. Eu fiquei assustado, falei, cara, que isso, mano? Eu tô tranquilo assistindo o jogo. Eu estava tranquilo, cara. Tranquilo, sabe? O Vasco muito sólido, o Vasco sabendo atacar, o Vasco sabendo defender. Não deu uma chance para o Coritiba. Sim, saiu o gol dos caras que eu vou falar daqui a pouco. Mas no geral, foi ali aquele gol que o Vasco já tava, pô, cara... Inclusive foi depois desse quarto gol, né? O Vasco já tava um pouquinho já desanimado, os jogadores já estavam, esse jogo aqui já tá ganho já, sabe? Então é assim que eu enxergo o gol que o Coritiba fez, que veio logo após, né? Um cruzamento ali pelo lado direito. Infelizmente esse lado direito do Vasco sofre demais, né? Que é o lado do Puma. E eu nem me lembro muito bem o lance, nem me lembro se o Puma tava ali na marcação do jogador, mas ele cruzou, um bate-rebate ali na área, gol do Coritiba, mas não deu nem chance pro Coritiba respirar, porque logo após saiu o gol do Gabriel Peck, né? Marlon Gomes faz uma boa jogada ali na lateral, cruza rasteiro e o Gabriel Peck faz mais um gol com a camisa do Vasco. Gabriel Peck esse, que na última partida contra o Fluminense já tinha feito 2 gols. Rapaziada, agora eu vou entrar nesse levantamento que eu fiz, que eu acho que é muito interessante. Primeiro, o Vasco tem 9 gols em 2 jogos. Vocês já pararam pra pensar? O Vasco fez 4 gols contra o Fluminense, o Vasco hoje fez 5 gols contra o Coritiba. Isso, pra times que estão lá embaixo, cara, é algo surreal. Times que estão brigando pra não cair são times que têm muita dificuldade de fazer gol. O Vasco tá encontrando, vamos dizer assim, na medida do possível, o Vasco sabe o caminho das pedras. O Vasco sabe como fazer gol, o Vasco sabe encontrar seu centroavante na área para ele finalizar. E isso é muito importante, isso é muito positivo. E o levantamento que eu fiz é bem legal para mostrar, cara, que o Vasco hoje não depende de um jogador. Talvez se a gente estivesse vivendo outro momento, o Vasco ficaria muito dependente do Payet. Payet iria ser aquele cara para resolver. Payet iria ser aquele cara para tirar o Vasco da zona de rebaixamento. E futebol não pode ser assim, cara. Futebol hoje, em 2023, o futebol é muito coletivo. O futebol ele depende de todos os jogadores. Eu vou passar aqui pra vocês, pra gente relembrar um pouquinho. Eu já falei dos gols de hoje, né? Mas vamos lá. Jogos passados. Vasco 1, 0 Grêmio. Jogada do Paulinho para o Peck, cruzou pra área, gol do Verratti. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô falando dos lances. Contra o Bragantino, Verratti sofre o pênalti, bate e faz. Vasco 1, Atlético Mineiro 0. Lembrando que esse jogo contra o Bragantino foi 1 Bragantino, 1 Vasco. 1 Vasco, 0 Atlético Mineiro. Cruzamento do Piton, cabeceio do Verratti no rebote, gol do Serginho. Já vocês vão entender. Palmeiras 1, 0 Vasco. Cara, esse gol aqui, ele foi mal anulado. Por isso que eu considerei ele. Porque foi um gol que todo mundo falou, entendeu? Os comentaristas de arbitragem falaram que esse gol tinha sido legal. Que foi aquele gol do Paulinho Paula de fora da área, né? Bahia 1, Vasco 1. Marlon Gomes faz linda jogada individual, sofre o pênalti e o Verratti faz o gol, que deu o empate pra gente. Vasco 4, 2 Fluminense. Primeiro gol, cruzamento do Rossi, gol do Praxedes. Segundo gol, escanteio batido pelo Rossi, gol do Verratti. Terceiro gol, Peck luta até o fim, recupera a bola e faz o gol. Quarto gol, cruzamento do Puma, cabeceio do Verratti, gol do Peck. O que eu quero falar com isso aqui, rapaziada? Pegando esses últimos jogos do Vasco, esses últimos 7 jogos do Vasco, a gente tem participação de gols. 9 jogadores. Vamos lá. Paulinho Paula, Peck, Verratti, Piton, Serginho, Marlon Gomes, Rossi,
Praxedes, Puma e Zé Gabriel. Desculpa, são 10 jogadores porque o Zé Gabriel fez gol hoje. Essa lista eu tinha feito antes do gol do Zé Gabriel. Então, 10 jogadores nos últimos 7 jogos participaram de gols. Isso é muito bom, rapaziada. Vocês têm tamanho da dimensão disso, galera? Imagina se a gente ficasse dependendo de jogador, como a gente já viveu isso em vários outros momentos. Sei lá, em outro momento a gente dependia somente de Maxi Lopes. Ah, Maxi Lopes tem que fazer gol. Em outros momentos a gente dependia só do Nenê. Não, o Nenê tem que fazer gol. Não, galera. A gente tem 10 jogadores participando de gols nos últimos 7 jogos, cara. O ataque do Vasco, ele tá muito bem. Ele tá muito bem. A defesa precisa evoluir um pouquinho, que às vezes a gente toma uns gols um pouco bobos. Mas o Vasco sabe o caminho das pedras para atacar e para morder o adversário. Que isso é muito positivo, rapaziada, muito positivo. Então esse levantamento que eu fiz, ali no meio do jogo eu bolei, eu acho que é muito interessante. Porque a gente pode ter esperança, tanto dos jogadores que são titulares, quanto dos jogadores que vêm do banco, que eles podem ajudar a gente de alguma maneira para o Vasco conseguir um resultado positivo e sair com a vitória nos jogos. Não é mesmo? Eu tenho mais algumas anotações aqui referente ao jogo de hoje, né? Falei já sobre a linha da festa da torcida do Vasco. Outro ponto que eu destaquei, os jogadores buscam muito o Verratti, isso é importante, os nossos... prestem atenção, o Vasco hoje, ele é muito forte pelas pontas, obviamente a ponta direita é muito forte. Na ponta direita, a gente tem Paulinho Paula, a gente tem o Rossi, a gente tem o Puma, os 3 jogadores aqui nessa ponta. Na outra ponta, a gente tem, hoje no jogo, a gente teve Payet, a gente teve Piton e a gente teve Praxedes. Então são 3 jogadores muito fortes que a gente tem nas duas pontas. Só que esses jogadores... eles têm o instinto de procurar o atacante. Eles confiam no nosso centroavante, sabe? Porque eles sabem que se eles jogarem a bola pro Verratti, o Verratti vai cravar. Coisa que não acontecia com o nosso antigo centroavante. Eu reparava isso. Os nossos pontas, eles tinham medo de jogar a bola pro nosso antigo centroavante, porque eles sabiam, cara, que na maioria das oportunidades que ele tinha, ele não conseguia cravar. Ele não conseguia cravar. Então hoje eu falo, cara, é essencial você ter um jogador ali na frente, um jogador que você pode confiar. E o Verratti tá sendo esse jogador pro Vasco, né? Tá sendo esse jogador pros companheiros dele dentro de campo, né? Então eu acho isso muito interessante. Comentei aqui também que o Vasco é bem treinado. Isso aqui eu escrevi logo após o segundo gol, né? Que foi aquele gol tabelado e tal. Isso mostra que o Vasco é um time muito bem treinado. Vasco, após os 2 gols, relaxou um pouco, normal. Ali no primeiro tempo que eu comentei, o Vasco começou ganhando de 2-0, logo após relaxou. Eu acho que isso também resume bem o gol do Coritiba, né? Ali o 4-1, no momento que o jogo ficou 4-1. Acho que o Vasco deu uma relaxada. Eu acho que é natural, cara. Eu acho que é natural você ver, tipo, tu é jogador, se esforçou pra caramba, tá um calor do caramba aqui no Rio de Janeiro, teu time ganhando de 4-0, às vezes a marcação ela afrouxa um pouco. Eu acho que isso destaca muito o gol do Coritiba. Ramon Dias tem um carinho especial com todos os jogadores, isso eu achei muito legal. Ali sempre nas substituições, hoje o Vasco substituiu demais. Ali o Ramon Dias abraçava todos os jogadores, dava um carinho, isso é importante, isso mostra que o grupo tá fechado. Isso mostra que o Vasco hoje é uma família, né? Paulinho Paula, do começo ao fim, como eu comentei com vocês, eu acho que o Paulinho Paula hoje, cara, apesar dele não aparecer tanto em gols, ele não aparecer tanto em assistência, apesar de já ter comparecido algumas vezes, cara, o Paulinho Paula, ele é um jogador impressionante, é um jogador extremamente moderno, ele é do futebol moderno. Futebol moderno é isso, é o jogador que vai, é o jogador que volta, é o jogador que sabe defender, é o jogador que sabe driblar, é o jogador completo. E o Paulinho Paula é esse tipo de jogador, foi um grande achado da diretoria do Vasco ter contratado ele. Então, rapaziada, eu gostaria de fazer mais algum destaque, eu gostaria de falar um pouquinho do Payet, né? Payet que fez uma partida discreta, apesar de ter dado assistência pro Rossi. Eu acho que a parte física do Payet ainda tá pesando demais, cara, ainda tá pesando demais. A gente for lembrar, o Rossi, ele chegou fora de forma. Ali, como eu falei, no jogo contra o Atlético Mineiro. Logo após os próximos jogos contra o Palmeiras e contra o Bahia, o Rossi ele ficou de molho. Ele ficou somente treinando. Mais ou menos parecido com o Payet, né? Mas o Rossi já conseguiu entrar em forma. O Payet ainda está precisando evoluir mais um pouco, né? Então, Payet, vamos lá, cara. Vamos treinar. Vamos lutar, porque o Vasco tá numa fase decisiva e a gente precisa de você. No pouquinho que ele demonstrou ali, cara, de futebol, é um cara que manja. É um cara que tem um toque refinado, é um cara que sabe olhar jogadores onde talvez outros jogadores não olhassem, para dar aquele passe milimétrico, sabe? Encontrar o cara no meio da marcação. Então o Payet mostrou ali minimamente que ele é um cara que sim, ele pode ajudar o Vasco, mas a parte física ainda tá pecando demais. Rapaziada, eu acho que é mais ou menos isso. Hoje eu vou dar destaque total para o nosso ataque. Talvez eu possa ter esquecido de alguma coisa, mas eu tô feliz, cara. Eu tô leve, tô feliz. Eu acho que agora o Vasco vai ter mais uma grande oportunidade, né, contra o América Mineiro. E se a gente ganhar, o Vasco sai
dessa zona de rebaixamento. América Mineiro esse que vai vender mais ingressos ainda para a torcida do Vasco, ou seja, a gente pode transformar uma Independência em São Januário. Eu tenho certeza que o torcedor ele vai invadir lá o estádio deles. Lembrando que o torcedor do América Mineiro ele não comparece muito, né? A torcida que vai pouco. Então, cara, o Vasco vai ter a faca e o queijo para sair dessa zona da degola. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago para vocês. Desculpa aí qualquer coisa, porque eu tô feliz, cara. Tô feliz. Às vezes eu posso ter esquecido de alguma coisa. E feliz Páscoa pra vocês, tranquilidade que hoje foi chocolate. 5-1 Vascão. Então, rapaziada, é isso. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo para vocês todos os dias. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Comemore, torcedor, comemore.